Tava tendo um grande jogo de futebol em um estádio e aconteceu uma grande catástrofe. Morreram vários homens e tava um tumulto lá no céu. São Pedro pegou e disse assim: muito bem, pessoal, vamos organizar isso aqui em duas filas. Vocês, homens que sempre dominaram suas mulheres, façam uma fila aqui à minha esquerda. E os homens que sempre foram dominados pelas mulheres, façam uma fila aqui à minha direita. Depois de muita bagunça, finalmente todos os homens estão na fila. A fila dos homens dominados pelas mulheres tem mais de 100 quilômetros. E a fila dos homens que dominavam as suas mulheres tem apenas um cara. São Pedro ficou chateado, pegou e disse: vocês deviam ter vergonha na cara. Deus criou vocês à sua imagem e vocês se deixaram se dominar pelas suas mulheres. Apenas um de vocês honrou a condição de superioridade masculina e deixou Deus orgulhoso da sua obra. Aprendam com ele. Aí São Pedro se virou pro cara, pegou e disse: conte pra esses homens o que é que você fez pra ser o único dessa fila. Aí o cara timidamente olhou assim e disse: São Pedro, eu não tenho muita certeza não, mas foi minha mulher que mandou eu ficar aqui nesse lugar. Você sabe por que é que os homens têm a consciência limpa? É porque homem não usa, né, a consciência. Você sabe por que é que são necessários milhões de espermatozoides para fertilizar um óvulo? É porque os espermatozoides são masculinos e eles negam-se a perguntar o caminho. Dois amigos se encontraram no vestiário do clube no fim de semana. Na hora do banho, um deles nota que o outro tá usando calcinha rendada. Aí um deles olhou e disse: ei, macho, isso é calcinha de mulher? Aí o amigo pega, olha para um lado e para o outro e responde: é, rapaz, essa é a última moda, você não sabia não, é? Todos meus amigos estão usando calcinha de mulher em vez de cueca agora. Aí o outro pegou e disse: larga do meu pé, cara. Quando foi que você começou com essa mania? Aí ele pegou e disse assim: rapaz, desde que minha mulher descobriu uma no porta-luva do carro. Tinha dois colegas de trabalho que se encontraram na hora do café. Aí o primeiro pegou e disse assim: ô garçom, traz um cafezinho aí pra mim, sem açúcar, por favor. Aí o outro pegou e disse assim: mas por que tu tá pedindo sem açúcar, rapaz? Tu é diabético, é? Aí o outro pegou e disse: não, eu sou do Ceará. Aí o amigo pegou e disse assim: nada disso, rapaz, vejo que você não morou na jogada. Ah, não morei mesmo não, já morei em Itapipoca, já morei em Jundiaí, em Sete Lagoas. Tinha dois matutos que os bichos eram muito amigos, rapaz. Era Toninho e Zé. Aí Toninho olhou assim pra Zé e disse: Zé, vamos parar de beber cachaça? Aí o Zé pegou e disse assim: vamos. Mas pra comemorar nós vamos caçar. Aí beleza, chegou o dia da caça, aí lá vinha Toninho com 2 sacos. Aí Zé disse assim: Toninho, mas pra que tu tá levando esses 2 sacos, rapaz? Aí Toninho pegou e disse assim: não, é porque dentro de um saco desse aqui eu tô levando 1 litro de cachaça. Aí Zé disse assim: mas nós não tinha combinado que tinha parado de beber, homem? Sim, a gente parou, mas isso aqui é se por acaso aparecer uma cobra lá e picar a gente. Eu derramo cachaça por cima do ferimento e chupo o veneno. Aí Zé pegou e disse: ah, entendi. E dentro desse outro saco aí é o quê? Ele disse: eu tô levando uma cobra, né? Vai que lá não tem. Joãozinho se vira pro seu pai e pergunta: papai, é verdade que em algumas partes da África o homem não conhece a sua esposa até casar com ela? Aí o pai pegou e disse: é assim, meu filho, e aqui no Brasil também é desse jeito, viu? Tinha 3 amigos, o Cala a Boca, o Pum e o Respeito. Aí o Pum foi preso, o Cala a Boca e o Respeito foram na delegacia assaltar ele. Chegando lá, Cala a Boca entrou e o Respeito ficou na rua. O delegado perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: cala a boca. Aí o delegado disse: cadê o respeito? Aí ele disse: ficou lá na rua. Aí o delegado pegou e disse: o que é que o senhor veio fazer aqui? Aí ele pegou e disse: vim soltar o Pum. Um cara encontrou um amigo no bar e foi logo dizendo: ei, rapaz, tu gosta de mulher de peito caído? Aí o outro disse: eu mesmo não. Ele disse: mas tu gosta de mulher com celulite, barriguda? Aí o outro disse: sai pra lá, meu. Você gosta de mulher que tem mau hálito e que vive reclamando que a vida é uma droga? Aí o outro disse: mas é claro que não, você tá doido, é? Aí ele pegou e disse assim: então por que é que você não para de cantar minha mulher, hein? Duas amigas se encontraram, Tereza e Raimunda foi logo dizendo: Tereza, mulher, como é que tu vai? Mulher, eu tô muito mal. Eu descobri que eu tenho uma doença incurável. Aí Raimunda pegou e disse: oh, meu Deus, que triste, mulher. Depois de raciocinar algum tempo, Raimunda pegou e disse assim: mulher, eu já sei. Eu tive uma ideia. Eu vou mandar meu marido passar esses dias com você. Aí Tereza pegou e disse assim: por que, mulher? É porque com ele esses seus dias vão ser uma eternidade. Duas amigas conversando, ela pegou e disse: mulher,
Tu não sabe, mulher. Fernanda sofreu um acidente de automóvel. Aí a outra pegou e disse assim: foi mesmo, mulher? Pois é, mulher. Ficou com o rosto todinho desfigurado. Mas minha Nossa Senhora! Aí a primeira amiga pegou e disse assim: ó, mas o marido dela trouxe um cirurgião plástico dos Estados Unidos of America, mulher. E disse que ia deixar o rosto dela completamente igual como era antes. Aí a amiga pegou e disse assim: meu Deus, coitada da bichinha. Duas mulheres conversavam no ônibus. Ai, a gente nunca pode confiar nos homens. Imagina que meu marido um dia desse saiu pra comprar uma caixa de fósforos e nunca mais voltou. Isso já faz 8 anos. Aí a mulher que tava do lado dela pegou e disse: ah, minha filha, isso não acontece comigo, não. Aí a outra pegou e disse: mas como é que você pode ter tanta certeza, mulher? Os homens são imprevisíveis. Aí ela pegou e disse: não, minha filha, é porque meu marido ele usa isqueiro. Um homem chega numa farmácia e pede preservativos pretos. O farmacêutico pergunta: mas pra que esses preservativos pretos? Não, é porque eu vou dar os pesos à minha prima, que o marido dela morreu ontem. Um homem velho chegou num alfaiate e pergunta: é verdade que meu filho lhe deve um terno há mais de 5 anos? Aí o alfaiate, muito feliz, pegou e disse: é isso mesmo, porque o senhor veio pagar a dívida, foi? O homem na mesma hora respondeu: não, eu vim saber se você não podia vender um desse assim pra mim na mesma condição. Teve um cara que ao chegar numa festa, numa limusine branca, todo boçal, encontrou um amigo, cumprimentou ele e comentou, só pra se esnobar. Olhou assim e disse: ei, macho, tô mal de carro, hein? Durante a festa, apresentou uma loira fenomenal para o amigo, como sendo a sua namorada. Olhou pro amigo e disse: ei, tô mal de mulher, hein? Tô não? Aí o amigo, rapaz, já de saco cheio de tanta provocação, perguntou pra ele: ei, macho aí, e aquela tua irmã, Isadora, que vivia ficando com todo mundo, que fim levou, hein? Aí ele pegou e disse: ah, rapaz, ela se converteu. Agora ela entrou num convento. Diz ela que agora é a noiva de Cristo. Ei, tô rindo, cunhado, tô não? Num julgamento, o advogado pergunta: qual é a sua idade? Eu tenho 86 anos. No dia 1º de abril do ano passado, diga-nos com as suas próprias palavras, o que aconteceu? Eu estava sentado no balanço, na varanda, numa tarde quente de primavera, quando um jovem sorrateiramente senta-se ao meu lado. Você o conhecia? Não, mas ele foi muito amigável. O que aconteceu depois? Ele começou a acariciar minha coxa. E a senhora o deteve? Não. Por que não? Foi agradável. Ninguém havia feito isso comigo desde que José, meu querido, faleceu há 30 anos. E o que aconteceu depois? Ele começou a acariciar meus seios. E a senhora o deteve, então? Não. Por que não? Eu me senti viva e excitada. Não me senti assim há anos. E o que aconteceu depois? Bem, eu me sentia tão quente que abri as pernas pra ele e disse: me possua, rapaz. E ele a possuiu? Não. Ele gritou: é 1º de abril. Foi aí que eu fiz o que fiz, né? Sem mais perguntas, meritíssimo. Dois amigos fazendeiros se encontraram depois de muito tempo e a certa altura da conversa o primeiro pegou e disse assim: ah, Duval, quantos raiqueiros tem tua fazenda? Aí o outro pegou e disse assim: rapaz, eu não sei mais nem quantos raiqueiros tem, viu? E a sua? Aí ele disse: bom, pra você ter uma ideia, pela manhã eu saio de casa, ligo meu jipe e de meio-dia eu ainda não percorri nem metade da fazenda. Aí o amigo pegou e disse assim: vixe, eu já tive um jipe desse, é uma porcaria. Tinha um papagaio muito abusado que ficava na porta de uma barbearia. Sempre que Selminha passava por lá, ele exclamava: oi, piriguete! Ela já farta um dia se queixou com o dono da barbearia, que resolveu que ia dar um castigo no papagaio. Pintou o sacana todo de preto. Dias depois, Selminha passou na porta e o papagaio pintado todo de preto não disse nada. Dia seguinte, ela passou mais 2 vezes e o bicho quieto. Ela começou a rir e falou: bem feito, e aí, mané, não vai dizer nada hoje não? E o papagaio bem tranquilamente respondeu: quando eu tô de smoking eu não falo com piriguete. Um papagaio adivinhava a cor da calcinha das mulheres sem precisar ver. Uma mulher passou pela rua e o papagaio gritou: calcinha roxa! Calcinha roxa! 1 hora depois a mesma mulher passou pela rua e o papagaio gritou: calcinha branca! Calcinha branca! Outra hora a mesma mulher passou pela rua e o papagaio gritou: calcinha
calcinha azul, calcinha azul. Já irritada, a mulher foi pra casa contar pro marido. Amor, lá na rua tem um papagaio que adivinha toda hora a cor da minha calcinha. Ah, pois eu tive uma ideia. Vá sem calcinha. Uma hora depois, a mulher passou pela rua e o papagaio gritou: calcinha cabeluda, calcinha cabeluda. Num cabarezinho do interior havia um papagaio muito curioso, que dormia na comunheira da casa e ficava a observar todas as noites os homens que iam lá para pegar as prostitutas. Porém, ele não conhecia o danado da camisinha, pois as pessoas do interior não estavam tão preocupadas com essas doenças e não usavam preservativo. Um dia chegou um viajante e foi logo para dentro do quarto com a mulher mais organizada que tinha naquele recinto. O papagaio subiu e ficou observando como de costume. No final do serviço, o cara arrancou a camisinha e jogou no chão. O papagaio, indignado com a violência daquele serviço, disse: eu já vi de tudo quanto é jeito. Mulher gritar, sair sangue, mas essa de arrancar o couro foi a primeira vez que eu vi. Um papagaio sofreu um corte na cabeça e pensou: meu Deus, vou morrer! Desesperado, ele foi até o banheiro e entrou dentro do vaso sanitário. Logo em seguida chegou uma mulher para fazer xixi. Ela tirou a roupa de baixo e sentou-se no vaso. O papagaio olhou para cima e logo disse: pensando bem, eu acho que eu não vou morrer, pois se essa mulher tem um corte desse tamanho ainda tá viva. Uma velhinha atropelada por um motoboy é levada às pressas para o hospital. Rapidamente chega um médico para examiná-la. Não era um hospital público. E vai relacionando as lesões e ditando para a enfermeira anotar em uma ficha: escoriações na cabeça, fratura no braço direito, luxação na clavícula, desarticulação do tornozelo esquerdo, secção longitudinal da coxa esquerda. E virando-se para a mulher pergunta: qual é a sua idade, minha senhora? 35 anos. Novamente ele se vira para a enfermeira e diz: anota aí também, perda de memória. Seu Antônio era um ceguinho muito querido por todos. Estava fazendo 47 anos e seus amigos decidiram dar-lhe um presente que ele nunca teve: uma visita a um puteiro. Chegando lá, as quengas fizeram uma fila para que ele pudesse escolher uma a uma. Como ele era cego, ele ia palpando até chegar uma que ele queria. Já no quarto, ele puxou conversa com uma: você trabalha aqui há muito tempo, minha filha? Já tem um tempinho, sim. E você realiza qualquer fantasia de um homem, minha filha? Meu trabalho é esse. E você faz 69? Vou fazer semana que vem. Na cama, o marido vira-se para sua jovem esposa e pergunta: querida, me diga que eu sou o primeiro homem da sua vida. Ela olha para ele, pensa um pouco e responde: pode até ser, sua cara não me é estranha. Um grupo de cubanos abandona a ilha rumo a Miami. No meio da viagem, um dos cubanos, o mais velho, sofre um ataque cardíaco e pede como último desejo uma bandeira para se despedir da pátria querida. Os outros começam a procurar nas bolsas, nas sacolas, em todos os lugares que pudessem ter guardado uma bandeira de Cuba. Depois de muito tempo, eles se dão conta que não haviam guardado bandeira do país no barco. Mas uma jovem de uns 20 anos vê o sofrimento do velho e diz que tinha tatuado a bandeira de Cuba na bunda e oferece-se para ajudar. Ela se virou de costa para o velho, baixou as calças e mostrou a bunda com a bandeira tatuada. O velho agarrou a moça com força e beijou a bandeira, emocionado enquanto gritava: mi querida Cuba, me despido com recuerdos, mi vieja Havana, mi linda tierra. O velho continua com os beijos e mais beijos na bandeira. Depois de um tempo, ele ainda emocionado diz à moça: por favor, senhorita, agora vire-se para frente que eu quero me despedir de Fidel. Tinha dois amigos que estavam em uma praia, de repente vinha 3 mulheres em suas direções. Aí um amigo olhou pro outro e disse: rapaz, ô mulherzinha feia, aquela que vem ali, viu? Aí o amigo pegou e disse: ô rapaz, ali é minha esposa. Aí ele disse: não, não é aquela dele não, aquela que tá do lado dela. Aí disse: rapaz, ali é minha cunhada. Ele disse: não, não é aquela outra que tá do lado. Ele disse: rapaz, ali é a mamãe. Aí o cara disse: rapaz, ô família feia essa sua, viu? Dois amigos conversavam quando um pegou e disse: rapaz, eu odeio festa de casamento, isso? Aí o outro disse: é mesmo, rapaz, por quê? Ele disse: rapaz, porque a minha tia fica falando: você é o próximo, você é o próximo. Aí o amigo pegou e disse: rapaz, é osso mesmo, viu? Mas eu conheço um jeito que você vai fazer elas pararem. Aí ele disse: é mesmo, rapaz, como? Ele disse: é só você começar a dizer nos funerais: você é a próxima, você é a próxima.
Qual é a diferença entre homens e porcos? Os porcos, eles não viram homens quando bebem, né? Por que um homem não pode ter um bom caráter e ser inteligente ao mesmo tempo? Porque assim ele seria uma mulher, né? Tinha um caba que ele tinha um bafo de onça terrível, que o apelido dele era Chiclete de Bosta. Um certo dia, Chiclete de Bosta foi acampar com 2 amigos e os 3 iam dormir juntos na mesma barraca. Os amigos, já sabendo do famoso bafo dele, disseram: se você for falar alguma coisa, nos cutuque pra gente enfiar a cabeça debaixo da coberta. Assim a gente vai evitar esse seu bafo cruel. Ele concordou e os 3 foram dormir. Certa hora da madrugada ele cutucou os amigos, eles se esconderam debaixo da coberta. Aí Chiclete de Bosta pegou e disse assim: ei, macho, eu peidei. De partida para a guerra, um soldado muito ciumento resolveu colocar um cinto de castidade na esposa, temendo ser traído. Não é justo, eu posso morrer na guerra e minha mulher é muito jovem. Já sei, darei a chave a um amigo de confiança, e se algo acontecer comigo, ele poderá soltá-la. No dia da partida, mal tinha cavalgado 200 metros, ele ouviu a voz do amigo que vinha gritando desesperadamente. Quando o amigo chegou bem pertinho dele, ele disse: o que foi, homem? Que houve? O que foi que aconteceu? Aí o amigo vinha exausto, sem fôlego de tanto correr, pegou e disse: companheiro, você deixou a chave errada. Um caba tava muito triste, rapaz, decepcionado, se lamentando com seus amigos, pegou e disse: rapaz, vocês não vão acreditar. Minha mulher agora tá cobrando pra fazer amor comigo, rapaz. Outro dia ela me cobrou 100 reais. Aí um dos amigos pegou e disse assim: rapaz, você tá reclamando de bucho cheio, pra gente ela cobra 200. Por que coração de mulher é igual a si? Porque sempre tem lugar pra mais um palhaço. Todo dia um rapaz passava apressado por um muro, onde ficava um papagaio. Como ele não cumprimentava o papagaio, o bicho começou a gritar todo dia: não sabe cumprimentar não, corno? Todo dia o rapaz ouvia aquele xingamento calado. Mas um dia era domingo e o rapaz saiu com sua namorada. Não querendo ouvir o papagaio encher o seu saco, ele foi logo dizendo: bom dia, papagaio. O papagaio, olhando pra ele, respondeu: aprendeu, hein, corno? Por que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher? Porque as experiências são feitas primeiro com animais, depois com humanos. Você sabe quantos homens são necessários para tocar um papel higiênico no banheiro? Ninguém sabe, né? Isso nunca aconteceu. O chefe do departamento pessoal da empresa justificando para o homem solteiro porque não vai contratá-lo. Desculpe, mas a nossa empresa só trabalha com homens casados. Aí o cara disse: por quê? Por acaso são mais inteligentes e competentes que nós solteiros? Não, porque eles são mais acostumados a obedecer. O homem estava deitado na cama com a sua nova namorada. Depois de terem feito o amor, ela estava há um bom tempo acariciando as suas partes íntimas, algo que ela parecia gostar imensamente. Ele estava até achando bom, mas curiosamente ele perguntou: por que é que você está gostando tanto de acariciar minhas partes, hein? E com a sua voz macia ela respondeu: é porque eu tenho tantas saudades dos meus. Dois homens conversavam na fila do alistamento militar. Então, por que é que você quer se alistar? Ah, porque eu sou solteiro, eu gosto de guerra. E você? Não, porque eu sou casado e eu gosto de paz. Durante uma guerra contra o Iraque, o piloto americano pergunta pro outro: rapaz, o que é que você gostaria que falasse no seu enterro se esse avião caísse? Aí o amigo pegou e disse: rapaz, que eu fui um grande militar e que eu fui um ótimo pai de família. E você, queria ouvir o quê? Aí o amigo pegou e disse: rapaz, eu queria que ele dissesse era assim, ó: vixe, ele tá se mexendo, não é? Um homem estava assistindo futebol pela TV, mas mudava de canal toda hora. Do canal de esporte para um filme pornô que mostrava um casal em plena ação e vice-versa. Não sei se eu assisto o filme ou se eu assisto o jogo. Falou olhando pra mulher dele. A mulher pegou e disse: pelo amor de Deus, assista o filme, né? Aí ele disse: por quê? Ah, porque futebol você já sabe jogar, né?
Um homem entrou numa loja pra comprar um papagaio e perguntou ao dono: quanto é aquele papagaio ali? É 5 mil reais. Ele fala italiano, francês e inglês. O homem horrorizado perguntou: e aquele outro? É 3.500. Ele fala francês e inglês. O homem abobalhado perguntou: e aquele outro acolá? É, aquele ali é 1.000 reais, ele só fala inglês. Aí o homem vê um papagaio mancando no chão e pergunta: e aquele papagaio manca ali? Manca é a sua avó. Eu pisei num cocô de pato e vou ali limpar minha pata, rapaz. Tinha dois amigos que os caras eram fanáticos por futebol. Aqueles caras que dormem pensando em futebol, acorda pensando em futebol, sonha em futebol. Um certo dia um deles sofreu um tremendo de um acidente, coisa terrível, coisa mais horrível do mundo. Aí o outro foi visitar, chegou lá na UTI, aí ele pegou e disse: rapaz, dessa vez eu não escapo não, eu vou morrer. Aí o outro pegou e disse: rapaz, não faça isso não, mas lá vai ser melhor do que aqui. Aí o outro disse: mas se lá não tiver futebol? Ele disse: se não tiver futebol, aí lascou, né? Alguns dias depois o amigo faleceu, não teve como, né? Aí o amigo foi pro enterro. Quando chegou em casa, ele de noite, ele escutou uma voz dentro do quarto dele. Era o amigo que tinha morrido. Voltou e pegou e disse: oi, eu tenho duas notícias pra você, uma boa e outra ruim. Aí ele pegou e disse: pois diga logo a boa. Ele disse: a boa é que lá no céu tem futebol. Ele disse: qual é a ruim? Aí ele disse: a ruim é que domingo você tá escalado. Um cara vai visitar o seu amigo, quando chega lá ele diz: opa, Otávio, tudo bom, rapaz? Quanto tempo? Que bons ventos o trazem. Aí o cara todo sem jeito, rapaz, pegou e disse: sabe como é que é, né? Deu enchente na minha casa, perdi todos os meus móveis. Será que você não podia emprestar um dinheiro pra eu refazer minha vida, homem? Aí o amigo pegou e disse: quanto? Aí ele disse: uns 1.000 reais dá. Aí o cara pegou e disse: você sabe, né, Otávio? Eu te considero pra caramba. Você é realmente um grande amigo que eu tenho. E quando a gente coloca dinheiro no meio da amizade, estraga a amizade. Eu não queria estragar nossa amizade só por causa de 1.000 reais, né? Aí o cara pegou e disse: tá bom, então me empreste 5 mil. No meio de uma festa de confraternização, o sujeito cochicha para o colega de trabalho e diz: tá vendo aquela loira ali? É a minha mulher. Tá vendo aquela morena gostosíssima do lado dela? É a minha amante. Aí o amigo pegou e disse: ô, rapaz, que coincidência. Comigo é a mesma coisa, só que é o contrário. Um homem comprou um papagaio e logo nos primeiros dias percebeu que o bicho só falava palavrão o tempo todo. Pacientemente tentou ensinar boas maneiras ao louro, mas nada resolvia. Até que um dia ele levantou de mau humor e quando passou diante da gaiola, o papagaio resmungou: bom dia, filho da mãe! Furioso, ele pegou o animal e jogou dentro do freezer. Pra sua surpresa, alguns minutos depois, ao abri-lo, ouviu o papagaio se desculpar: perdoe-me pelo meu linguajar inadequado, meu senhor. Prometo que de hoje em diante me emendarei e nunca mais tornarei a dizer um palavrão sequer. Feliz da vida, o homem pegou o papagaio e já ia colocando na gaiola quando ouviu o papagaio dizer: só por curiosidade, o que foi que o frango fez, hein? Tinha um papagaio que todos os dias ele ia no galinheiro pegar as galinhas. O dono das galinhas ficava furioso porque nem as galinhas botavam ovo nem conseguia chocá-las. E vivia ameaçando o papagaio. Um dia eu ainda torce seu pescoço, seu filho de uma mãe. Um belo dia o dono das galinhas pegou o papagaio em cima do puleiro com uma galinha. Pegou o bicho pelo pescoço, torceu e jogou lá no quintal. Depois de alguns minutos, com remorso, o dono das galinhas foi até o quintal pra ver o papagaio. O papagaio tava lá caído, com as asas abertas de barriga pra cima e vários urubus sobrevoando. Parecia tá morto. O cara se aproximou do papagaio e perguntou: papagaio, você tá vivo? O papagaio olhando pra ele respondeu: sai pra lá, pô! Não tá vendo que eu tô paquerando as moreninhas que estão lá em cima, não? Dois amigos gostavam muito de aposta, eles estavam no cinema, quando um deles chega pro outro e diz: olha, eu duvido que você tenha coragem de ir lá na frente, na segunda fileira e dar um tapão na cabeça daquele careca. Aí o outro pegou e disse: bora apostar? Bora apostar com meu voo? Vale quanto? Aí o amigo pegou e disse: 10 mil. Aí o cara foi lá, deu um tapão e disse: Oliveira, rapaz, que bom te ver. Aí o cara irado pegou e disse: eu não sou Oliveira não, rapaz. Aí ele disse: minha nossa senhora, me desculpe, rapaz, foi um terrível do engano. O senhor é a cara de um amigo meu chamado Oliveira. E voltou lá pra cima pra receber a grana. Quando chegou lá, o amigo pegou e disse: eu lhe dou o dobro se você for lá e der outro tapa na careca dele. Aí o cara topou e desceu pra ir dar um tapa no careca. Quando chegou lá, pá,
Pá! Ô, Oliveira, você por aqui, que coincidência! Aí o caba pegou e disse, rapaz, eu já lhe disse que eu não sou Oliveira. E se levantou e foi pra cima do cara. Aí o pessoal segurou o careca e ele voltou pra receber os 20 mil. Quando ele chegou lá, o amigo pegou e fez outro desafio. Agora eu lhe dou 50 mil se você for lá dar um tapa no cara. Aí o caba não teve nem dúvida, desceu, chegou lá, deu um tapão na cabeça do careca e disse, rapaz, Oliveira, tu acredita que eu quase apanhei de um careca porque eu dei 2 tapões nele pensando que era você? Mulher deitada lendo um livro no barco de pesca do marido. Aproxima-se um barco da fiscalização de pesca e o fiscal pergunta o que ela estava fazendo ali. Lendo um livro. O fiscal informa que ela estava numa área proibida para a pesca. E a mulher protesta. Mas eu não estou pescando. Sim, minha senhora, a senhora não está pescando, mas possui todo o equipamento. Eu terei que apreendê-la e multá-la. A mulher muito braba revida. Pois se o senhor fizer isso, eu irei processá-lo por estupro. Mas minha senhora, eu nem sequer toquei na senhora. Sim, mas você possui todo o equipamento. O que aconteceu com a mulher que conseguiu entender os homens? Ela morreu de tanto rir e não teve tempo de contar pra ninguém. Em uma certa cidade era proibido ter animais dentro de casa, nem dentro de casa, nem muito menos no quintal. Mas seu Zé tinha um papagaio que ele criava dentro de casa. Os inspetores passavam de casa em casa para ter certeza que ninguém criava animal. Certo dia eles chegaram na casa de Zé e seu Zé pegou o coitado do papagaio e meteu dentro do vaso sanitário. De repente um dos inspetores teve que ir no banheiro. O inspetor começou a peidar e o papagaio dentro do vaso falou: "Ih, tá trovejando!" O inspetor começou a mijar e o papagaio falou: "Ih, tá chovendo!" Certa hora o inspetor começou a cagar e o papagaio disse: "Ih, tá caindo neve preta!" Um homem estava indo pra missa com seu papagaio quando de repente começou a chover e o homem disse: "Eita, chuvinha é a lasqueira!" E o papagaio gravou aquilo. Tinha uma égua caída no chão e o homem disse: "Enfia o dedo no nariz dela que ela se levanta." E o papagaio gravou aquilo. Algumas crianças começaram a jogar pedras. O homem falou: "Eita, rapaz, se eu não me desvio aqui, quase que bate na minha cabeça." E o papagaio gravou aquilo. Chegaram na igreja, o padre começou a jogar água benta. O papagaio falou: "Eita, chuvinha é a lasqueira!" Uma freira desmaiou e o papagaio falou: "Enfia o dedo no nariz dela que ela levanta." O padre pensava que era a reencarnação do diabo, jogou a Bíblia no papagaio e ele disse: "Se eu não me desvio, pega na minha cabeça, hein?" O que você deve dar a um homem que pensa que tem tudo? Uma mulher para ensiná-lo como é que funciona. Oração da mulher. Agora me deito para dormir, Senhor. Rezo por um homem que não seja um horror, que seja inteligente, forte e lindo, e que adore ficar horas me ouvindo. Um que pense antes de falar, e que diga que vai me ligar, e não me faça esperar. Rezo para que ele tenha um bom emprego e pague muito bem, que quando eu gastar o seu dinheiro não fique bravo também, que puxe para minha cadeira e que abra para minha porta, que faça massagem das minhas costas e faça amor até eu ficar morta. E mande-me um homem que me ame com respeito, e não pelo tamanho dos meus peitos. Eu rezo pelo homem que vai me amar até o fim e que nunca diga não pra mim. Dois homens estavam caçando quando de repente aparece um guarda florestal e pediu as suas respectivas licenças. Mal o guarda fez o pedido e um dos caras já saiu em disparada fugindo correndo. Durante mais de 1 quilômetro foi seguido pelo guarda que finalmente alcançou. Ele disse: "Olha, vamos lá, deixa eu ver a sua licença." O homem apresentou a licença completamente em ordem. O guarda, não entendendo nada, perguntou: "Ora, por que é que você fugiu se você tinha licença em dias?" Aí o cara pegou e disse: "Eu tinha licença em dia, mas meu amigo não, né?" Desesperada, uma mulher procura um padre. "Padre, eu estou com um grande problema. Eu tenho 2 papagaias, mas elas só sabem falar uma coisa só." "E o que é que elas falam, minha filha?" "Olá, nós somos prostitutas. Vocês querem se divertir?" "Isso é terrível, minha filha, mas eu tenho uma solução para o seu problema. Leve suas papagaias lá para minha casa e eu as colocarei junto com 2 papagaios que eu tenho, os quais eu ensinei a rezar. E eles passam o dia inteiro rezando." No dia seguinte, a mulher levou as 2 papagaias para a casa do padre. Assim que foram colocados dentro da gaiola, as papagaias disseram: "Olá, nós somos prostitutas. Vocês querem se divertir?" Ao ouvir isso, um papagaio olhou pro outro e disse: "Joga os terços fora que nossas preces foram atendidas."
Um sujeito foi numa loja comprar um casal de papagaios, só que ele se esquece de perguntar qual é o macho e qual é a fêmea. Então quando ele chega em casa resolve observar os papagaios fazendo amor para distinguir. Eis que o dono pega os dois no flagra, passa a mão no que está embaixo e depena raspando toda a cabeça, identificando que aquele era a fêmea, só que na verdade ele tinha comprado dois machos. Um dia o cara tava dando uma festa em casa e o papagaio com a cabeça raspada veio um careca tomando um copo de uísque se aproximando dele. O papagaio olhou pro homem e falou: "Ei, psiu!" O sujeito olhou e o papagaio disse: "Ô companheiro, nosso amigo também te pegou entregando ouro?" Na fazenda, uma menininha estava no quintal dando milho para as galinhas quando entrou dentro de casa percebendo que tinha perdido o anel. Abriu o maior berreiro e logo o pai foi acudir. "Não se preocupe, querida." Nisso o cara foi pro quintal, pegou as galinhas, saiu procurando de um em uma lá na cloaca das galinhas, em busca da joia perdida. Uma a uma as galinhas foram violentadas sem nenhum resultado. Desconsolado, ele resolveu bater em retirada quando avistou o papagaio em cima do puleiro. Quando ele partiu em direção para a ave, o papagaio falou: "Ei, peraí, viu? Comigo é no raio-x." A mulher fazia um teste de matemática com o papagaio para saber se ele era inteligente ou não. Quanto é 1 mais 1? 2. Quanto é 5 mais 5? 10. Quanto é 10 vezes 10? 100. Por fim, a mulher disse: "Meu Deus do céu, como é que pode esse papagaio saber de tudo? Não dá pra acreditar. É impossível uma criatura que tem um cérebro tão pequenininho saber tantas coisas e ser tão inteligente." "Eu posso até ter um cérebro pequeno, mas pelo menos o meu funciona." A primeira e única viagem do Titanic, na véspera do grande desastre, um dos passageiros, Mr. M, o senhor de todos os sortilégios e azarilégios e príncipe dos dedos duros, resolveu fazer um show. Mas para o seu desespero, durante todo o espetáculo, um papagaio ficava antecipando o que o mágico ia fazer. Mr. M pegava a cartola e o papagaio emendava: "Agora vem um coelho." Dito e feito, um coelho saía da cartola. Mr. M pegava um baralho e o papagaio: "Agora vem um ás de espada." E lá vinha o ás de espada. Irritadíssimo, Mr. M tinha decidido terminar o espetáculo, quando de repente, pumba, o navio bate no iceberg. Já na água, flutuando sobre um dos destroços, o papagaio encontra Mr. M, nadando desesperadamente e lhe diz: "Caramba, essa de sumir com o navio eu não conhecia não, viu?" Você sabe quantos homens são necessários para tocar um papel higiênico do banheiro? Ninguém sabe, né? Isso nunca aconteceu. Quando é que um homem perde 90% da inteligência? Quando fica viúvo. Quando é que um homem perde os outros 10 da sua inteligência? Quando morre o cachorro. Os papagaios Tico e Teco apostaram R$100 em quem falaria mais R's do que o outro. E assim foi. Tico mandou a primeira palavra: "Araraquara." E o Teco falou: "Caramba." "Sandra, por que você não me faz mais aquelas loucuras sexuais que fazia antes do casamento? Aquelas posição doida, aquelas coisas inacreditáveis." E ela se defende: "Você já ouviu falar de algum pescador que quando pesca ele continua dando isca pro peixe?" Sempre que uma mulher passava perto de um papagaio, o papagaio dizia: "Já vai, né?" Quando a mulher voltava, o papagaio dizia: "Já vai, né?" Todos os dias era a mesma coisa. Aí ela, cansada do papagaio, disse pro seu marido: "Amor, toda vez que eu passo perto daquele papagaio, ele fala: já vai, né? Quando eu volto, ele fala: já vai, né?" No que o marido viu isso, disse: "Deixa comigo que eu vou dar um jeito nesse papagaio." Então ele se vestiu de mulher, põe uma peruca, se produziu todo e passou perto do papagaio. O papagaio falou: "Além de corno e viado também, é?" Um homem tinha um papagaio que era a coisa mais preciosa. E num certo dia teve uma briga no bar. O dono do bar colocou o papagaio dentro da privada e depois de um bom tempo uma mulher sentou-se lá para mijar. O papagaio olhou para a mulher e disse: "Isso foi na briga, foi, minha senhora?" Meu amigo Cândido recentemente foi pescar no interior. Educadíssimo com seu perfeito português, chegou à beira do rio e perguntou a um caipira do lugar: "Meu senhor, esse rio é piscoso?" O caipira, coçando a barba, olhou pra ele e lascou: "Bom, quando chuvisca, pisca."
Dois pescadores conversando. Olha, lá de onde eu vim, tem um rio que tem tanto peixe que nós nem usamos anzol. Não usa anzol? É, nós matamos os peixes a martelada. Vixe! Mas o mais difícil é acertar um peixe. E é mesmo, né? Imagino. Nós acerta logo 3 ou 4 de uma vez. Você sabe por que os homens preferem loiras? Porque eles gostam de companhia intelectual, né? Teve um dia desse que Campinas amanheceu todo furado a estrada. Você sabe por quê? Porque na noite anterior foi a estreia do filme Os Homens Nascem da Terra. Um homem estava com a sua família visitando um zoológico quando chega um funcionário todo afobado e diz: Senhor, senhor! O homem responde: O que foi? Qual o problema? Ele disse: Uma desgraça, sua sogra caiu no poço do jacaré. O homem na maior calma disse pro funcionário: Não quero nem saber, você é que trata de salvar o jacaré. 4 sujeitos estão pescando quando de repente um deles diz: Rapaz, vocês não imaginam o que eu tive que fazer pra vir pescar? Tive que prometer pra minha mulher que eu iria pintar a casa todinha nesse final de semana? Não, isso não é nada não. Eu tive que prometer pra minha mulher que ia consertar a escada. Eu prometi pra minha mulher que ia comprar uma cozinha nova pra ela. O quarto não disse nada. Os outros então perguntaram pra ele o que é que ele fez pra conseguir o alvará pra vir pescar. Não, meu amigo, comigo foi simples. Eu coloquei o despertador pra tocar de 5h30. Quando ele tocou, eu acordei minha mulher e disse: E aí, vamos fazer amor ou eu vou pescar? Ela olhou pra mim e falou: Vá, mas não se esqueça de levar a isca. O caipira está belo e folgado pescando à beira de um rio, quando aparece um sujeito desesperado. Ei, amigo, o senhor não viu uma mulher loira passando aqui de camisa azul e saia amarela, não? Vi, sim, senhor. Ela passou aqui ainda agorinha. Puxa, graças a Deus. Então ela não deve estar longe, não, né? Tá não, principalmente hoje que a correnteza tá fraquinha. Porque as aranhas viúvas negras matam o macho depois de fazer amor, pra acabar com o ronco antes que ele comece. Um homem colocou um anúncio nos classificados: Procura-se esposa. No dia seguinte ele recebeu centenas de cartas. Todas diziam a mesma coisa: Pode ficar com a minha. O que é que tem em comum o clitóris, o aniversário e o vaso sanitário? É que os homens sempre erram. Como é que se chama um homem interessante no Brasil? Turista. Eram 2 irmãos gêmeos e também pescadores. Um era casado e o outro era solteiro. Um dia a mulher do que era casado morreu e como desgraça não vem sozinha, a velha canoa do irmão solteiro afundou no mesmo dia. Uma senhora, sabendo do ocorrido com o jovem viúvo, resolveu dar os pêsames. Sem saber que os irmãos eram gêmeos idênticos, ela se aproximou do solteiro que havia perdido o barco e disse: Sabe, soube agora há pouco, que perda, deve estar sendo horrível pra você, meu filho. E o solteiro respondeu: Pois é, eu estou arrasado, mas é preciso enfrentar esse momento difícil, sabe? Ela já estava mais pra lá do que pra cá. Seu traseiro estava todo arrebentado. Fedia muito, aquele cheirão de peixe podre. Além do mais, ele andava juntando água na parte da fenda que tinha assim na frente, além daquele buracão que tinha atrás. Toda vez que eu usava, o buraco ficava maior. Eu acho que foi por isso que quando eu aluguei para 4 rapazes se divertiram, ela não aguentou. De viagem no interior, o paulista vê um grande lago e tem uma brilhante ideia de fazer uma pescaria. Quando ele avista um caipira que tava passando ali pelas redondezas, ele pergunta: Ô tio, esse lago aqui é propriedade de alguém? É não, senhor, é público. Então não é crime eu tirar nenhum peixe deles, né? Não, crime não é não. Agora vai ser um grande milagre se o senhor tirar. Por que os homens são como anúncios de comerciais? Porque você não pode acreditar em uma palavra do que eles dizem. Depois de um ano de trabalho duro, Vladimir saiu de férias e resolveu viajar em um cruzeiro marítimo. Depois de 2 semanas de viagem, o navio naufragou, somente restando ele e 6 mulheres conseguiram se salvar, nadando até uma ilha deserta. Passada uma semana, todas as mulheres daquele lugar queriam fazer amor com ele. Diante daquele terrível problema, Vladimir resolveu fazer uma proposta: olha, cada dia da semana eu faço amor com uma de vocês. Sem opção, as mulheres aceitaram a proposta. Na segunda-feira, Vladimir
fazia amor com Renata, na terça com Júlia, na quarta com Fabiana, na quinta com Cláudia, na sexta com Michele, no sábado com Patrícia e no domingo ele descansava, que ninguém é de ferro, né? Após alguns meses nessa massacrante rotina, ele estava pescando e avistou um outro sujeito dentro de um pequeno barco, vindo em direção à ilha. Então ele pensou, beleza, agora eu vou dividir a mulher com aquele cara que vem ali. Vai sobrar mais tempo para me descansar. Depois de alguns instantes, o sujeito chegou até a praia e Vladimir se apressou em ajudá-la a descer do barco. Quando o novo visitante encostou na água, deu um tremendo grito. Ai, que horror! Que água mais gelada! Cruzes! Vladimir, decepcionado, resmungou. Isso é uma merda, lá se vai meu domingo. Dois amigos, um caçador e outro pescador, foram passar as férias no sítio. Chegando lá, o caçador adentrou de mata dentro e o pescador se sentou à beira do rio com sua varinha e fixou ela numa forquilha na maior paciência. Tirou um cochilo. Tempos depois, nosso primeiro amigo, o caçador, pegou um enorme tatu. Todo contente, voltou para mostrar pro seu amigo. Chegando na beira do rio, quando ele vê o caba dormindo com a varinha na mesma posição, ele teve uma ideia. Vou enroscar esse tatu no anzol para tragar uma peça nesse pescador mentiroso. E assim fez. O pescador então acorda assustado, retirando o tatu do rio. O caçador, todo contente, lhe pergunta: nossa, compadre, você pescou esse tatu, foi? Pois é, rapaz, você acredita que esse já é o segundo hoje? Um homem estava sendo julgado por um assassinato. Apesar das fortes evidências que o caboclo tinha culpa no cartório, uma coisa ainda não tinha sido esclarecida: não foi encontrado o cadáver. Sabendo que o corpo não tinha sido encontrado, o advogado de defesa tenta um último truque para livrar a cara do seu cliente. Ele vai até o júri e começa: senhoras e senhores do júri, eu tenho uma surpresa para vocês. Dentro de 1 minuto, a pessoa presumidamente assassinada vai entrar neste tribunal. Disse isso e se virou para a porta. Os jurados, surpresos, também olharam ansiosos para a porta. O minuto passou e nada aconteceu. Então o advogado deu o seu lance final. Sim, eu falei que a vítima entraria por essa porta e todos vocês olharam na expectativa. Isso deixa mais do que claro que vocês têm dúvida de que nesse caso alguém realmente foi morto. E insisto para que vocês considerem que meu cliente é inocente. O júri retirou-se para a resolução final, mas uns minutos depois voltou e declarou que o acusado era mesmo culpado. O advogado, indignado após o seu golpe de mestre, perguntou: mas como? Vocês estavam na dúvida, eu vi, todos vocês olharam fixamente para a porta. Aí o primeiro júri respondeu: sim, nós realmente olhamos, mas seu cliente não. O turista estava passeando na beira de um rio quando apareceu um vendedor de vara de pescar. Esse é um excelente lugar para pegar peixes. É mesmo? Pô, então me passa uma vara para cá. Algumas horas depois, o vendedor de vara passa novamente pelo local e encontra o seu cliente. Escuta aqui, amigo, até agora eu não consegui pegar nenhum peixe. Você não disse que esse era um ótimo lugar para os peixes? Mas é claro que é. É um lugar tão bom para os peixes que até hoje eu não consegui convencer nenhum deles a ir embora, mas eu... Oração do homem. Senhor, eu peço a ti uma loura surda, muda e ninfomaníaca, com os peitos enormes, que seja dona de uma distribuidora de cerveja e que tenha uma casa de praia. Amém. Aquele grupo de empresários todo ano se reunia para pescar no Pantanal. E para as férias ficarem completas, cada um levava uma dessas mocinhas pouco apegada aos preceitos morais e muito apegadas ao dinheiro. E essa rotina se repetiu durante vários anos consecutivos, até que um belo dia, uma das esposas dos empresários resolveu acompanhá-los. E não tinha cristão no mundo que tirasse isso da cabeça delas. Como de costume, assim que chegaram na pousada, o gerente veio recepcioná-los e disse: caramba, dessa vez vocês arrumaram umas piriguetes feia pra cacete, viu? Em meio a um projeto interreligioso criado para sacerdotes de cultos diferentes se conheçam e estreitem amizade, um padre católico, um rabino e uma sacerdotisa wicaniana foram pescar em um lago. Já estava no barco há algumas horas quando a bruxa disse: desculpe, eu já volto, preciso ir no banheiro. Se aproximou da borda do bote, fez um gesto com as mãos, pronunciou umas palavras e saiu calmamente andando sobre a superfície da água. Foi a cabana que tinha um banheiro e voltou da mesma forma.
forma. O padre ficou espantadíssimo. O rabino nem esboçou surpresa. E logo em seguida o rabino disse: deixei meu almoço lá na cabana, eu vou buscar. Foi até a borda do bote, murmurou alguma coisa e saiu tranquilamente andando sobre as águas do lago também. O padre ficou espantadíssimo e pensou: se esses dois infiéis conseguem fazer isso, eu também conseguirei. Foi à borda do bote, rezou um Pai Nosso e deu um passo, imediatamente caindo no lago. Enquanto salvavam o padre, o rabino cochichou com a bruxa. Talvez fosse melhor a gente ter contado pra ele sobre as pedras que tinha no lago. E a bruxa respondeu: que pedras? No encontro entre presidente do Brasil e presidente de Portugal, o presidente de Portugal, cansado de tanta zoação, propôs para que o presidente do Brasil construísse uma ponte na área mais seca do Nordeste para servir de zoação para os portugueses. Então o presidente do Brasil, preocupado com as relações diplomáticas, resolveu construir a tal ponte no sertão nordestino. Quando os portugueses ficaram sabendo, foi aquela tiração de onda. Posteriormente, no outro encontro, os presidentes do Portugal e do Brasil chegaram para o brasileiro e disseram que já estava na hora deles destruir aquela ponte, porque eles já tinham se divertido suficientemente. E o presidente do Brasil respondeu: infelizmente eu não vou poder destruir a ponte no sertão nordestino, porque tem muitos portugueses que ficam lá em cima pescando. Chegou um valentão na cidade do interior do Rio Grande do Norte. Aí assim que ele chegou num baile, foi entrando e já foi logo dizendo: aqui dentro não tem macho não. Aí esperou uma resposta e ninguém disse nada. Aí ele completou: eu disse que aqui dentro não tem macho. Aí todo mundo continuou em silêncio. Não satisfeito, ele pegou um matuto que tava assim no balcão e disse: você me ouviu? Eu acabei de dizer que aqui dentro não tem macho. O matuto tranquilo olhou pra ele e disse: realmente não tem mesmo não. Os que aparecem por aqui a gente mata tudinho. Então ele levou sua mulher para uma consulta médica de rotina. O médico começou a examinar e perguntou: a senhora tem orgasmos? Aí ela pegou e disse: como é, doutor? Que negócio é esse? Aí o médico pegou e disse: orgasmo, a senhora não tem não? Aí ela pegou e disse: só um momento, doutor, que eu vou perguntar a Antônio. Aí nisso ela abriu a porta do consultório e perguntou: Antônio, o doutor tá perguntando se eu tenho orgasmo. Aí Antônio olhou assim pro povo e disse: ô mulher burra, fala pro doutor que você tem, é Unimed. O filho de seu Lunga jogava futebol em um clube local e um dia seu Lunga foi assistir ao jogo de futebol do garoto. O sujeito sentado do lado dele pergunta assim: seu Lunga, qual daqueles meninos ali é o seu? Seu Lunga aponta e diz: é aquele dali. O caba: qual? Aí seu Lunga disse: aquele dali. O caba disse: não tô vendo não. Seu Lunga pegou uma pedra sem paciência e jogou na cabeça do menino e disse: pronto, é aquele dali que tá chorando. O menino chega em casa com um enorme peixe na mão e a mãe exclama admirada: que peixe enorme você pegou, Joãozinho? Isso não é nada não, mamãe. A senhora precisa ver o que engoliu o papai. O matuto foi se confessar com o padre viu todos os pecados dele e disse: meu filho, agora que você se arrependeu dos seus pecados, você faz o pelo sinal e pronto. Você sabe fazer o pelo sinal, meu filho? Aí o matuto pegou e disse: ô seu padre, saber as palavras eu até sei, né? Eu só não sei espalhar elas pela cara. Um casal recém-casado em uma nova casa. Ao entrar pela primeira vez na casa, o homem disse: se quer viver comigo, as minhas regras são: segunda e terça à noite eu vou tomar café com meus amigos. Quarta à noite é cinema com o pessoal. Quinta e sexta à noite é cerveja com os colegas. Sábado pescaria com a turma e a gente só volta no domingo pela manhã. E nos domingos eu deito cedo pra descansar. Se quer, quer. Se não quer, azar. Então a mulher lhe respondeu: aqui em casa só existe uma regra: tem amor todas as noites. Quem está, está. Quem não está, azar. Um matuto ia de fazenda em fazenda quando de repente ele teve que atravessar um riacho. Quando ele viu uma mulher que jogava água nas suas partes íntimas para lavá-la. O matuto ficou encarando, a mulher olhou para ele e disse: o que foi? Você nunca viu não? Aí ele olhou assim e disse: eu já vi várias, viu? Mas que bebe água, essa aí é a primeira.
Um matuto do interior do estado do Rio Grande do Norte ia passando pelo terreiro do seu compadre. Quando ele olhou, viu o compadre assistindo televisão e disse: "Firme, compadre." Aí o compadre lá dentro olhou e respondeu: "Não, é futebol." Um matuto estava indo para São Paulo com sua família e no meio do caminho ele tinha comprado um gambá. Quando chegou lá na frente, ele foi parado pelo fiscal do Ibama. Ele pegou, olhou pra mulher e disse: "Bote o gambá dentro da calcinha." Aí a mulher, preocupada com medo de ser descoberta, disse: "Mas e o cheiro?" Aí ele pegou e disse: "Ah, o gambá que se vire." Um matuto chegou num bar, olhou pro dono do bar e disse: "Se você me vende uma pinga fiada." Aí o dono do bar pegou e disse: "Rapaz, aqui é o seguinte, olha. Tem um cabo ali da mesa do lado que ele é tão forte, de tanto ele malhar, o pescoço dele encolheu. E todo mundo que chama ele de pescocinho, ele fica furioso. Se você tiver coragem de chamar ele de pescocinho, eu vendo pinga fiada pra você o ano inteiro." Sem nem pensar, o matuto chegou lá, tocou nas costas do cabo e disse: "Tudo bom? Como é que você tá?" Aí o cara olhou assim de lado: "O que é isso, meu? Nem te conheço, cara." Aí o matuto disse assim: "Você não lembra não que você teve lá na fazenda do papai e pescou comigo?" Aí o cabo disse: "Eu nunca pesquei em fazenda de ninguém." Aí o matuto disse: "Pescou sim. Você pode não se lembrar, mas pescou sim." Um sujeito estava pescando na lagoa às 6 da manhã, quando começou a garoar. Ele, pescador fanático como era, nem ligou para aquela garoazinha e continuou pescando. Mas meia hora depois já começou a cair aquele toró e ele não teve outra escolha a não ser voltar para casa. O pescador chegou em casa frustrado, tirou a roupa toda molhada e deitou do lado da sua mulher, que ainda dormia. A mulher, sem nem olhar para ele, bocejando ainda com a cabeça no travesseiro, lhe perguntou: "Como é que está o tempo lá fora?" "Tá uma droga, tá caindo um toró. Parece que vai acabar o mundo." Numa gargalhada só, a mulher lhe disse: "E aquele corno do meu marido ainda foi pescar hoje, você acredita?" Dois matutos foram assaltar uma igreja à noite e o padre percebeu pelo barulho. Acendeu as luzes e perguntou: "Quem está aí?" Os dois caipira calados. Então o padre perguntou mais forte: "Quem está aí?" Aí um dos caipiras respondeu bem baixinho: "Nós é anjo." Aí o padre, desconfiado, pegou e disse: "Então voa." Aí o outro caipira, sem saber o que dizer, pegou e respondeu: "Nós ainda é fiote." Dois velhinhos estavam pescando num riacho. Um deles se vira pro lado e fala pro seu amigo: "Ô compadre, sabe que ontem nesse mesmo lugar eu pesquei um lambari de 1,5 metro?" "E foi, homem? Pois não é que semana passada eu pesquei um lampião aceso aqui nesse mesmo lugar, homem?" O primeiro se virou pro outro e falou: "Ô compadre, um lampião aceso é impossível, né?" E o segundo respondeu: "Pois se você diminuir o tamanho do seu lambari, eu apago o lampião." Um pescador disse pro outro: "Rapaz, sabe que esses dias atrás eu pesquei um peixe do tamanho de uma baleia?" "Foi mesmo, foi?" No dia seguinte, o pescador que tinha pescado o peixe enorme viu o seu amigo passando com um golfinho nas costas indo pescar e ele perguntou: "Onde é que você vai com esse golfinho?" Colega, eu tô indo pescar a irmã da baleia que você pescou." "Sandra, por que você não me faz mais aquelas loucuras sexuais que fazia antes do casamento? Aquelas posição doida, aquelas coisas inacreditáveis." E ela se defende: "Você já ouviu falar de algum pescador que quando pesca ele continua dando isca pro peixe?" Seu Lunga tava em casa, o telefone tocou, o caba disse: "Alô, bom dia, quem é que tá falando?" Aí seu Lunga disse: "Você, né? Que eu ainda não disse nada." Uma certa vez seu Lunga tava dando uma surra nos filhos dele. Quando ainda pequeno, o menino gritava: tá bom, pai, por favor, tá bom." Lunga olha e responde: "Tá bom, após quando tiver ruim eu paro." Seu Lunga estava em casa no seu banheiro fazendo as suas necessidades fisiológicas quando alguém chega e bate na porta e pergunta: "Tem gente?" Aí ele responde: "Não, é a merda que tá falando."
Seu Lunga tava na sua calçada, passou um rapaz e viu ele tomando leite e disse: eita, seu Lunga, tá tomando leite, hein? Ele se virou pro cabo e disse: tô não, tô tomando banho. E jogou na cabeça. Então vamos lá, as melhores piadas de Seu Lunga. Seu Lunga era um cara natural de Juazeiro do Norte e o povo disse que Seu Lunga era bruto. Seu Lunga já faleceu, mas na verdade ele não era bruto, ele não aguentava pergunta besta e com as coisas ele se irritava com facilidade. Por exemplo, Seu Lunga estava doente, sua esposa se propôs a fazer uma sopa. Quando ela terminou, ela gritou da cozinha: Lunga, você quer que eu coloque a sopa num prato e leve para você? Ele respondeu: não, coloque no chão e empurre com rodo. Seu Lunga embarca no ônibus interestadual e após alguns minutos de viagem, um sujeito chega ao lado dele, cutuca no seu ombro e diz: aqui é a BR? Seu Lunga olha e responde: aqui não, aqui é o meu ombro, a BR é ali, ó. Durante a madrugada, a mulher de Seu Lunga tá passando mal, ela se vira pra ele e disse: Lunga, tá me dando uma coisa. Aí ele olhou pra ele e disse: ah, pois receba. Aí ela disse: mas Lunga, é umas coisas ruins. Aí ele disse: ah, pois então devolvam. Quando uma hora depois a mulher sente que vai morrer e diz: Lunga, eu tô me indo. Aí ele olhou e disse: ah, pois quando você passar, você fecha a porta, viu? Um funcionário do banco chegou até a casa de Seu Lunga e disse: Seu Lunga, sua promissória venceu. Aí ele olhou pro cabo e disse assim: olha, meu filho, por mim ela podia ter perdido ou empatado, que eu não torço pra promissória nenhuma. Seu Lunga tava viajando de Fortaleza para o Rio de Janeiro, quando de repente ele olha assim pra a aeromoça rezando. Ele olhou pra ele e disse: ô moça, que danado de tanta reza é essa, hein? Aí ela pegou e respondeu: o senhor não viu quando o piloto disse que o trem de pouso quebrou e a gente vai ter que fazer um pouso de barriga e que o avião pode se partir, pegar fogo e explodir? Aí Seu Lunga disse: e nós com isso? Esse avião nem é meu nem é seu, homem. Deixa essa merda explodir. Um dia Seu Lunga tava em casa, um rapaz chegou e disse: Seu Lunga, eu tô querendo comprar um carro assim igual o seu. Esse seu carro ronca muito? Ele disse: rapaz, eu não sei não, que ele dorme na garagem.